Luís Felipe de Alencastro. O Tratado dos Viventes. Formação do Brasil no Atlântico Sul. Séculos XVI e XVII. Prefácio. Formação do Brasil no Atlântico Sul. O leitor que bateu o olho na capa do livro está intrigado com o subtítulo. Quer dizer então que o Brasil se formou fora do Brasil? É exatamente isso. Tal é o paradoxo histórico que pretendo demonstrar nas páginas seguintes. Nossa história colonial não se confunde com a continuidade do nosso território colonial. Sempre se pensou o Brasil fora do Brasil, mas de maneira incompleta. O país aparece no prolongamento da Europa. Ora, a ideia exposta neste livro é diferente e relativamente simples. A colonização portuguesa, fundada no escravismo, deu lugar a um espaço econômico e social bipolar, englobando uma zona de produção escravista situada no litoral da América do Sul e uma zona de reprodução de escravos centrada em Angola. Desde o final do século XVI, surge um espaço territorial, um arquipélago lusofono composto dos enclaves da América Portuguesa e das feitorias de Angola. É daí que emerge o Brasil no século XVIII. Não se trata ao longo dos capítulos de estudar de forma comparativa as colônias portuguesas no Atlântico. O que se quer ao contrário é mostrar como essas duas partes unidas pelo oceano se completam num só sistema de exploração colonial, cuja singularidade ainda marca profundamente o Brasil contemporâneo. Duas palavras mais sobre o método e o estilo. Por razões explicadas adiante, os números do tráfico negreiro são problemáticos para os séculos XVI e XVII. Na circunstância, a análise quantitativa da deportação de africanos para a América só ganha verdadeiro alcance nos séculos XVIII e XIX, período que será objeto de um próximo livro. Assim, as indicações estatísticas apresentadas restringem-se à distribuição dos principais agregados e às evoluções mais nítidas no tempo e no espaço atlântico. A propósito do modo de escrever, é preciso notar que o território do historiador da colônia deve abranger toda a extensão da lusofonia, da documentação ultramarina, onde estão registrados contatos entre as culturas que nos formaram. Além do mais, numa cultura tradicionalmente oral como a nossa, um meio privilegiado de patentear a presença do passado consiste em dar relevo à perenidade das palavras dos coloquialismos, ainda vivos agora, grafados no texto, na linguagem das estradas, das ruelas e das praias brasileiras. Por isso, da leitura dos documentos e dos textos seiscentistas, retomei expressões que encandeiam a narrativa das 8 partes dos livros. Nas quebradas do mundo, há um momento de verdade em que muitas coisas se definem. Meu momento de verdade sucedeu em 1972-3, quando recebi no estrangeiro a notícia vinda do Brasil de que 3 de meus companheiros de universidade, de Brasília e de Aix-en-Provence, tinham sido assassinados pela ditadura. Entender a sua morte, entender o Brasil, era o que queria fazer dali em diante. É o que tento fazer neste livro, dedicado à memória sempre presente de Hélène Guariba, Paulo de Tarso Celestino e Onestino Guimarães. Paris, São Paulo, Luís Felipe de Alencastro. 1. O aprendizado da colonização. Lisboa, agosto de 1499. De Manuel escreve ao Papa anunciando o retorno de Vasco da Gama da primeira viagem marítima à Índia e outorga-se um novo título, Rei de Portugal e dos Algarves da Quém e da Além-Mar em África, Senhor de Guiné e da conquista da navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Respaldado pelas bulas pontificiais e das caravelas, El-Rei podia-se atribuir o senhorio dos tratos e territórios longínquos que se conectavam à Europa.
Tudo se tornará bem mais complicado quando a metrópole tentar pôr em prática sua política no ultramar. Ancorado em 3 continentes, às voltas com comunidades exóticas, os conquistadores ibéricos enveredam por caminhos vários para se assegurar do controle dos nativos e do excedente econômico das conquistas. Nem sempre esses caminhos entroncam na rede mercantil e no aparelho institucional reinão. Por isso, antes mesmo do término do século dos descobrimentos de 1450 a 1550, as metrópoles reorientam as correntes ultramarinas a fim de colonizar seus próprios colonos. Entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, cantava Camões. Porém, como o novo reino da além-mar se juntou ao velho reino europeu, como a gente lusitana dominou a gente remota e a fez trabalhar para o rei? Mesmo nos lugares onde a relação de força se afigurava favorável aos invasores europeus, não adiantava cair matando. A escravidão e outras formas de trabalho compulsório facilitavam o domínio dos nativos, mas podiam não resultar na exploração das conquistas. Ocorria de o excedente econômico regional ter consumido pelos próprios colonos ou trocado fora dos mares singrados pelos navios das metrópoles. Possuir e controlar nativos não garantia a transformação do trabalho extorquido de mercadorias agregadas aos fluxos metropolitanos, nem afiançava o surgimento de economias tributárias no ultramar. Uma segunda circunstância sobrevém agora no plano político. Ainda que o eventual excedente econômico das conquistas fosse captado pelas teias ibéricas, a expansão mercantil não conduzia necessariamente ao reforço do poder monárquico. As transações oceânicas e o ascenso dos comerciantes faziam emergir novas forças sociais nas metrópoles e nas conquistas, alterando o equilíbrio das monarquias europeias. De maneira que o domínio ultramarino nem sempre desemboca na exploração colonial, como também não instaura de imediato a obediência do colonato e dos negociantes ao poder metropolitano. Desse modo, no arroxo da coroa dos territórios ultramarinos, a agregação dos excedentes das zonas conquistadas, as trocas atlânticas e o enfrentamento entre autoridades, cleros e colonos acerca do controle dos nativos configuram problemas distintos no teatro das descobertas. No Peru, em Angola, em Goá e Moçambique, no Brasil, noutros lugares ainda, o domínio colonial desanda logo de saída. Caminhos dos colonos. No Peru e na maior parte da América Espanhola, os conflitos opondo colonos ao clero e à coroa nascem da luta pelo controle dos nativos, tendo em vista a influência doutrinária hispânica na América Portuguesa. O Alvará de 1605 prescreve o enquadramento dos índios do Brasil na forma que se usa nos índios de Castela. O caso peruano merece reflexão. Carlos V proclama em 1542/43 as Leis Nuevas, que reconhecem a soberania indígena, prevêem o fim das encomiendas, das concessões de indígenas feitas aos conquistadores e a passagem gradual de todos os nativos à dependência direta da coroa, a qual pagariam tributo. De pronto brota a contradição imanente ao projeto imperial espanhol, para afirmar-se como imperador sobre muitos reis, como escrevia o dominicano Las Casas, um dos inspiradores das Leis Nuevas. Carlos V deveria reconhecer a soberania dos índios, condição para o estabelecimento do vínculo de vassalagem, fator constitutivo da essência imperial. Em consequência, colonos e oficiais espanhóis estavam instalados a convalidar a autoridade dos senhores naturais indígenas. Porém, essa política inovadora de governo indireto, somente posta em prática 3 séculos mais tarde na África e na Índia pela Inglaterra vitoriana, contrariava concessões régias permitindo que os colonos levantassem, por sua conta, as primeiras paredes do edifício ultramarino. Desde logo,
expôs com insurreições no Peru nas décadas de 1540 a 1560, investigando as causas do levante liderado por Hernando Girón, o ouvidor do Tribunal de Lima, resume o ponto de vista dos rebeldes. Tinham compreendido que SM queria todo o Peru para si próprio e que, nesse caso, o Peru não poderia deixar de fazer-se senhoria e de se governar livremente como Veneza. No meio tempo, tropas fiéis à coroa, mobilizadas e dirigidas pelo clero, havia derrotado os colonos rebeldes. Assentou-se então um compromisso. Os conquistadores ficavam com os índios dominados, mas aceitavam a tributação régia imposta às encomiendas. De seu lado, a coroa impedia a criação de feudos hereditários e impunha sua autoridade sobre as terras e populações conquistadas e por conquistar. Mas o essencial se desenrola em outras instâncias. A partir de 1545, a prata de Potosí reorienta os fluxos de trocas americanos e permeabiliza o Peru à penetração comercial metropolitana. Desse modo, o poder imperial se habilita para elaborar um discurso global, coerente, associando a exploração das minas de prata americanas ao empreendimento político e ideológico arquitetado na Europa, a Pax Christiana. Surge o que Bataillon domina o mito justificador. Uma riqueza metálica prodigiosa tinha sido providencialmente escondida e depois descoberta nessa parte da terra, para pagar o salário de seus evangelizadores, para exaltar o Deus dos católicos contra o herege luterano e contra o infiel, o muçulmano. Angola apresenta um conflito político semelhante ao exemplo precedente, salvo que ali a coroa bate de frente com o colonato e com os jesuítas. A conquista fora concedida em 1571 a Paulo Dias Novaes, neto de Bartolomeu Dias, como capitania hereditária, conforme o método praticado na ilha de São Tomé e no Brasil. As voltas com grandes despesas largado pela metrópole após o desastre de Alcácer Quibir, 1578, o donatário concede aos conquistadores e aos jesuítas terras, nativos e rendas num sistema similar ao das encomiendas hispano-americana. Denominado amos, esses novos feudatários controlavam os chefes nativos, os sobas, e cobravam tributo da população local, os ambundos. Na maioria das vezes, os tributos devidos pelos nativos costumavam ser quitados sob a forma de escravos que os amos, jesuítas e capitães exportavam para a América. Constatando que Angola não tinha minas de prata como se supusera até então e que o tráfico transatlântico de escravos emergia como a principal atividade da área, a coroa retoma a colônia em mãos, a capitania hereditária é extinta e um governador, depositário direto da autoridade régia, recebe ordens para assustar a instituição dos amos. Inconformados, os conquistadores e os jesuítas se amontinam contra o governador Francisco de Almeida, em 1592 e 93, encarregado de aplicar as novas diretivas da coroa. Interpelando o superior dos inacianos na conquista, o governador se declara muito espantado por ver desafiada a ordem régia, embargando as concessões de Soba. No entanto, a facção dos amos ganha momentaneamente a parada. Excomungado pelos missionários e postos a ferros pelos rebeldes, o governador Francisco de Almeida acaba sendo expulso de Angola 10 meses apenas após sua chegada. Ao mandado dos jesuítas, seu irmão Jerônimo assume o governo angolano e suspende a ordem régia causadora do levante. Ao ser informado do motim, Felipe II decidiu banir a Sociedade de Jesus do território angolano e entregar a guarda das missões a outra ordem religiosa. Demoveu um amigo da Companhia de Jesus e um dos homens mais poderosos da Península Ibérica,
o cardeal arquiduque Alberto, vice-rei inquisidor-geral de Portugal. Não obstante, Filipe II determinou a expulsão e o imediato retorno à corte do superior dos jesuítas em Angola, Padre Barreira, personagem importante da história europeia na África, cuja atividade singular será salientada mais adiante no texto. Alguns anos depois, um cronista jesuíta procura justificar o motim dos missionários. Nem pudera haver outro melhor modo para o conquistarem a todos os nativos e os terem seguros que fazerem no soba dos padres, pois o serem nó nem um só ponto diminuía na jurisdição e do poder de esse majestade. Porém, a monarquia fora de outro alvitre. De fato, a instituição dos amos é de novo proibida em 1607 e os sobados vassalizados passam ao mando da coroa. Embora continue a haver encrenca entre os governadores de um lado e capitães e jesuítas que tentam restabelecer os privilégios dos amos de outro, os solavancos dos negociantes reinosos e da coroa puxam Angola para dentro das correntes atlânticas. Em 1594 a 1640, o Aciento concede aos portugueses o monopólio do fornecimento de africanos para a América Espanhola. Os próprios assentistas aparecem por vezes como arrematadores dos contratos. A judição para o recebimento de direitos régios de Cabo Verde e de Angola, dispondo desde logo de acesso privilegiado às operações realizadas nos portos negreiros. Mais adiante volto ao assunto. Por enquanto, cabe notar que o crescimento do intercâmbio marítimo induzido pelos negreiros desencrava a conquista africana e poda a asa dos colonos. Ao contrário do sucedido no Atlântico, a presença portuguesa tem um impacto amortecido nas margens do Índico. Ali, os europeus buscam se apropriar de zonas devassadas por mercadores árabes de Omã e indianos islamizados do Guzerat, importante região têxtil. Durante as décadas, a coroa procura drenar esse comércio para as águas lisboetas, através da Rota do Cabo. Tal política dá lugar a desencontros entre a metrópole e os portugueses da Ásia, os quais, atrás de negócios da China, navegavam por vezes contra vento, contra moção, contra maré e contra razão, como escrevia o autor de Peregrinação. Em Goa, os colonos negociantes de portada, denominados casados em oposição ao grupo dos soldados e comerciantes itinerantes, tidos solteiros, apareciam como atacadistas que efetuavam transações na rota da China e do Japão. Representados pelo Senado da Câmara de Goa, diretamente submetido ao Conselho de Estado Lisboeta, os casados impuseram embargo aos cristãos novos e aos indianos cristianizados que se associavam aos funcionários portugueses nos tratos dos portos asiáticos. Em seguida, os casados obtêm vetos contra os agentes dos negociantes lisboetas que faziam escabo na Índia. Para atalhar alegado, concluo entre os cristãos novos de Goa e a antiga comunidade judaica de Cochin, centro de desvio da pimenta, jesuítas e autoridades portuguesas logram fundar o Tribunal da Inquisição de Goa, exemplo único no ultramar luso. Ser taxado de cristão novo na Índia só ia ser muito perigoso porque toda pessoa que quiser arguir a outro desse defeito, lhe não faltarão testemunhas compradas. Prevenia Diogo do Couto. Enfrentando ainda os fidalgos, filhos d'Algo, aristocracia militar detentora da antiguidade régia, os casados tentam garfar toda a intermediação europeia na Ásia. Aparentemente, a coroa não tirava proveito disso, porquanto concede em 1587 o monopólio do anil, principal trato de Goa, a um grupo de capitalistas sediados em Lisboa.
Logo eclodem revoltas entre os casados. Goa será sacudida por motins sempre que a coroa aumentar sua tributação ou tentar captar as trocas com o Golfo Pérsico e a Ásia, lucrativas para ultratistas regionais portugueses e indianos, mas prejudiciais aos negociantes metropolitanos e ao Tesouro Régio. Michael Pearson, estudante dessas revoltas, conclui que os casados situavam os interesses de seu comércio acima de sua fidelidade à coroa. Em razão da opulência indo-asiática e das possibilidades de enriquecimento que o contrabando e o comércio regional ofereciam aos oficiais del rei, a administração portuguesa cai nos destrambelho. É precisamente em Goa que Diogo de Couto escreve O Soldado Prático, 1593. Obra-prima do ceticismo histórico lusitano, no qual são denunciadas as fraudes dos funcionários régios. Em nenhuma parte é o rei de Portugal obedecido menos que na Índia. Contudo, pondera Magalhães Godinho, mesmo se dispusesse de fartos meios navais e da integérrima honestidade de seus funcionários, Lisboa não lograria substituir mouros e gentios nos circuitos indo-asiáticos de governo. Deste modo, em meados dos 500, irrompe uma racha no Império do Oriente. O complexo econômico luso-oriental opõe-se doravante aos interesses de Lisboa e da Rota do Cabo. Tal quadro ilustra nos impasses apontados acima. O excedente colonial se realiza, se transforma em produção mercantil, mas foge a redes metropolitanas. Em Moçambique, a fragilidade do implante lusitano transparece mais claramente ainda. Num primeiro tempo, o império pré-europeu do Monomotapa é fagocitado pelos conquistadores. Colonos soldados assumem as funções dos feudatários nativos, os Amambo, à frente do domínio do Vale de Zambeze. Reconhecendo a autoridade do soberano nativo, os primeiros portugueses detentores do domínio ou prazo, os prazeiros, são confirmados em seus postos pelo imperador do Monomotapa. Dessa sorte, os prazeiros pagam um tributo em ouro, em pó à coroa portuguesa e recebem de seus próprios vassalos, gente do povo tonga, uma renda sob forma de marfim ou milho, ou uma renda em trabalho, ou muçoco. Nas parcialidades em que não havia oficiais do reino, os colonos pagavam somente à autoridade indígena um tributo em tecidos, o fatiota. Malgrado os ataques contra os nativos, legitimados pela guerra justa declarada ao Monomotapa e aos mais reis e senhores cafres. A soberania portuguesa resvala em Moçambique, em vivo contraste com a avassaladora conquista deflagrada em Angola. Sorvidos paulatinamente pela sociedade nativa, os colonos se africanizam, ou melhor, se cafrealizam, conforme a expressão de Alexandre Lobato, historiador de Moçambique. Um relato seiscentista retrata os embaraços da administração colonial moçambicana. Essas terras estão repartidas em vários senhorios, e cada um se apoderou do que lhe pareceu e do rendimento delas. De tudo que dá um pouco, que cada um concorre para levar ao senhorio. Por este pouco, não quer nenhum senhorio deixar ninguém, nenhum outro colono morar nas suas terras, na razão que são suas. Deixando intocado o processo produtivo, os portugueses não conseguem reorientar a seu favor os circuitos regionais de comércio. Por muito tempo, as trocas permanecem voltadas para o norte e para o leste, com os árabes de Omã manobrando o tráfico para o Golfo Pérsico, principal mercado consumidor de escravos naquela parte do globo.
Aliás, é somente em 1756 que Moçambique recebe a primeira tabela aduaneira portuguesa de cobrança de direitos de exportação sobre escravos. Ou seja, 2 séculos e meio depois da entrada em vigor de pautas similares elaboradas para a Guiné Portuguesa e 200 anos mais tarde das que entraram em vigor no Congo e em Angola. Afora remessas esporádicas, o Brasil só recebe regularmente escravos da África Oriental a partir do início do século XIX. Na verdade, a emergente divisão intercolonial do trabalho fazia dos portos de trato do outro lado da África, e sobretudo de Angola, o mercado preferencial dos luso-brasileiros. Além das exportações de marfim para a Europa e a Ásia e de ouro para Goa, Guzerat e Canará, Moçambique ganhava ainda mais relevo por causa de sua situação de porto de escala na rota da Índia. À espera do fim de monções marítimas, as frotas portuguesas invernavam nos portos moçambicanos. Após tentativas frustradas de controle, a coroa modifica as regras de aliança e de herança observadas pelos prazeiros, redefinindo a política metropolitana nessa parte do ultramar. A partir de 1626, os domínios da Zambésia deixam de ser possessões hereditárias. Convertidas em prazo da coroa, as terras são cedidas aos colonos por um período de 3 gerações, ao término do qual a coroa retoma a posse da propriedade. A concessão podia ser renovada para a mesma família ou cedida a outros requerentes. No entanto, a concentração dos prazos nas mãos de um único concessionário se tornou corriqueiro, dado que a coroa evitava deixar vagos prazos para dar continuidade ao seu frágil domínio.